ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você sabia que a história de Caim tem diversos paralelos na literatura do Antigo Oriente Próximo, que podemos traçar questões históricas, literárias, que remontam não somente a mitos mesopotâmicos, mas também à literatura egípcia. E nós veremos agora, no Verdades Ocultas da Bíblia, uma síntese deste conhecimento. Há uma chave de conhecimento que está oculta na história bíblica de Caim. Preste atenção no texto. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 16 a 18. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Quando acompanhamos a história que nos é narrada acerca de Caim e Abel, no capítulo 4 do livro do Gênesis, percebemos que quando Deus descobriu, entre aspas, que Caim assassinou Abel, ele declarou: quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás pela terra. Livro do Gênesis, capítulo 4, verso 12. Estranhamente, no entanto, quase imediatamente depois disso, Caim construiu a primeira cidade. Um sinal de permanência inconsistente com ser um fugitivo e vagabundo. Essa contradição sublinha a confusão dos editores bíblicos sobre a real origem e identidade deste personagem mítico chamado Caim, explicando para você que possa, por alguma razão, não ter entendido. Caim recebe uma sentença de que ele seria fugitivo e vagabundo errante pela terra. Porém, ele constrói uma cidade, o que ele então deixa de ser um fugitivo e deixa de ser um errante, porque ele constrói, ele funda uma cidade. Como então pode esta sentença de Deus ter ocorrido? Já entendeu? Ótimo. Trata-se de um mito, tem uma alegoria por trás. Se nós olharmos para alguns aspectos em um primeiro momento do nome Caim, alguns estudiosos dirão que a tradução do nome ela é incerta. Outros irão na direção de que o mesmo pode significar possessão. Alguns outros ainda irão em outras direções, buscando cognatos próximos, como a palavra lança, ou num sentido mais abstrato, obter. Mas muitos estudiosos que se aprofundaram na etimologia, buscando paralelos em outras raízes semíticas, irão apontar uma direção muito interessante, que na verdade a palavra Caim significaria ferreiro, metalúrgico. Nas tradições literárias da antiguidade, os ferreiros eram artesãos e repositórios do conhecimento artesanal. Na Mesopotâmia, uma das primeiras cidades, Badi Tibira, significa forte dois metalúrgicos, forte dois ferreiros. Quando observamos também a tradição egípcia, vimos algo muito interessante. Nós vemos que Caim seria um personagem adequado, traçando um paralelo com Osíris,
filho mais velho dos céus e da terra. Na tradição egípcia, Osíris vagou por toda parte para ensinar habilidades à humanidade. Ele também construiu a primeira cidade no local da colina primitiva, e cada centro de culto egípcio afirmou ser o local onde Osíris construiu a cidade. Na tradição mesopotâmica, as cidades foram construídas por instigação dos deuses, com os humanos fazendo o trabalho pesado. Vários textos referem-se a 5 cidades sendo construídas nos primeiros tempos: Eridu, Bade, Tibira, Larak, Sippur e Shuruppak, todas datando do início do 3º milênio antes da Era Comum. O livro do Gênesis nos dá poucas pistas sobre a identidade da cidade construída por Caim, se é que isto historicamente aconteceu. A única coisa que temos é que fica a leste do Éden, em uma terra chamada Nod, e Caim deu à cidade o nome de seu filho. Observamos essa questão, o nome de seu filho era Enoque, mas sabemos que o costume antigo tratava também netos como se fossem filhos. Vemos que Caim, notoriamente, é dado no texto como um andarilho. Construiu apenas uma cidade, não 5, como na tradição mesopotâmica vai dizer outros mitos de fundação de cidades. Mas, originalmente, percebemos que há também este paralelo com Osíris. Então, deveríamos assumir que ele construiu, mitologicamente, uma cidade em que a arte da construção, a arte da metalurgia foi praticada. Quando olhamos para a tradição egípcia e a questão mitológica de Osíris como um construtor, percebemos que a sua história se originou no mito da criação heliopolitana. A escola mais provável de cidade seria Heliópolis, cidade do sol, a leste do Nilo, onde o sol nasce. Ou, dado que a primeira história da criação do livro do Gênesis, nós podemos observar que também tem correlatos com o relato da criação de Tebas, da qual a segunda história da criação é um desdobramento da primeira. O nome bíblico de Tebas era No. Uma grande aproximação vemos com o nome Nod. Podemos então analisar a questão sob a seguinte perspectiva. Por volta dos séculos 7 e 6, antes da Era Comum, os editores bíblicos continham algum material para que pudessem compor a história de Caim. Este material, especificamente, em parte poderia se tratar da história de Osíris e também das histórias sumérias, principalmente a história do deus Dumuzi, que de acordo com a lista de reis sumérios, governava em Bade Tibira, o forte dos metalúrgicos ou forte dos ferreiros, sugerindo que os editores bíblicos mudaram intencionalmente algumas partes da história, adaptando-a à sua realidade no século 7 e 6 antes da Era Comum. Ou seja, reforçando a informação, eles tinham os mitos egípcios e mesopotâmicos em mãos. Por exemplo, a identificação de Bade Tibira com a metalurgia proporcionou uma boa ligação com Caim, o ferreiro, o metalúrgico, pelo menos na mente dos editores bíblicos. E ainda podemos olhar para a cidade de Eridu, uma das 5 primeiras cidades situadas a sudoeste da Babilônia. Sempre aparece em primeiro lugar na lista das 5, indicando que os mesopotâmicos a consideravam a mais proeminente
proeminente e importante. Sendo a primeira e mais importante cidade da Mesopotâmia no mundo antigo, é uma boa escolha como local onde o personagem Caim teria ali o seu mito engendrado como um construtor do seu primeiro centro urbano. O neto de Caim chamava-se Irade, uma aproximação da escrita para Eridu, sugerindo outra possível conexão mitológica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Conseguiu pegar as referências? Conseguiu? Trace paralelos com outras mitologias de construtores. Você vai conhecer mais ainda acerca destas mitologias e alegorias e tirar proveito daquilo que está registrado. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.